Olá, boa noite! Está começando mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina. Comigo, a Adriana Zequim, no comando. Toda semana, convidados para lá de especiais. E nessa noite gostosa, noite abençoada de segunda-feira, por falar em abençoado, nosso super convidado dessa noite é uma pessoa super abençoada, que eu tenho certeza que depois desse episódio, a sua mentalidade nunca mais será a mesma. Você vai ter várias viradas de chave. Mas antes de eu convidar ele, eu queria pedir de coração para você que está nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube. Para você que ainda não se inscreveu, tá vendo esse botãozinho aqui? Se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva no nosso canal, porque, gente, o YouTube ele entende que quanto mais inscritos nós tivermos, mais relevante esse assunto é para mais pessoas de maneira orgânica, ele vai entregar. E esse aqui é o programa do bem. Então vamos juntos fazer o bem sem olhar a quem. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores oficiais, porque sem eles isso aqui não acontece. Para você que tem o sonho de ter a sua casa própria, chegou a hora, chegou o momento certo. Sem burocracia, sem dor de cabeça, eles acompanham etapa por etapa, desde o financiamento com a Caixa Econômica Federal, de maneira assertiva, e eles são experientes, né, gente? Tem uma expertise e tem maior aproximação com a Caixa, vai conseguir com muito mais facilidade para você, até a entrega da chave final. Confira mais aqui. E para você que deseja tirar aquele sonho tão desejado do papel de ter a sua casa própria, chegou a hora. O pessoal da Obra Financiada Incorporadora, eles que são especialistas na modalidade de financiamento, terreno, construção, ou seja, obra a preço de custo, do jeito que a gente gosta. E você pode construir sem ter necessariamente todo o recurso próprio, pois eles são especialistas na área e viabilizam todo o processo para vocês. Eles cuidam de todo o processo, desde o financiamento até a execução da obra, acompanhamento de etapa por etapa, durante a construção até a entrega das chaves finais. E mais, durante todo o período da construção da sua casa, você não paga o valor das parcelas, ou seja, você só começa a pagar depois da casa pronta. E aí, tá esperando o quê para tirar o seu sonho do papel? Vem aqui na Obra Financiada, tomar aquele cafezinho e fazer grandes negócios. Viu só? Tá fácil demais de realizar o sonho da casa própria com o pessoal da Obra Financiada. E agora, gente, eu quero chamar ele. Mas antes eu quero falar aqui para vocês, você sabia que nunca é tarde para responder um chamado? Às vezes Deus nos dá um sinal e a gente fica assim, né? Será que é para mim? Será que não é? Será que é coisa da minha cabeça? Mas Deus nunca desiste de nós. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Quero dar boa noite para ele, para o nosso super convidado, para o Padre Jefferson Baceto. Boa noite, Padre. Boa noite, Adriana. Que alegria estar aqui com você nessa noite, todos que nos acompanham. Realmente nunca é tarde para responder um chamado. E hoje quero compartilhar um pouco disso com as pessoas que às vezes estão aí na dúvida, que estão aí temerosas. É sempre tempo de mudar a chave, é sempre tempo de responder um chamado. Maravilha, Padre. Eu que agradeço, né? E você ter aceitado o nosso convite. Já estamos há algum tempo tentando alinhar as agendas, mas eu falo que é tudo no tempo de Deus. Ele sabe de tudo e todas as coisas. É verdade. O Padre, para a gente começar esse bate-papo gostoso aqui, muitas pessoas conhecem você da igreja, do seu trabalho, da rádio, né? Mas eu queria que você começasse se apresentando. Quem que é o Jefferson? Você é natural de qual cidade? Como é que foi um pouquinho da sua infância e adolescência? Eu sou londrinense, pé vermelho de coração, né? Tenho 49 anos, morei até os 5 anos ali no Xangri-Lá. Depois já mudei para o aeroporto, onde vivi durante praticamente 40 anos ali no aeroporto. Então, a minha vida toda foi ali naquela região, na Zona Leste. Fiz
catequese ali na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, que fica ali no aeroporto. Também estudei, fiz a educação infantil no Colégio Mãe de Deus, depois estudei no Marista. Então, sempre a família católica praticante, né? Meus pais, meus avós. A minha tia, ela começou quase com a Madre Leônia Milito, a congregação das Claretianas. Ela já está com 80 e alguns aninhos, está ainda ali como freira, ali no Colégio Pio XII. E então já tinha alguém na família, né, na área religiosa, mas eu, de fato, na catequese, tive ali um chamado. Durante os 4, 5 anos que a gente faz catequese, eu sentia um chamado, mas na época eu fingi que não foi comigo, não. Deixei para lá, falei, não, esse negócio não é para mim. E segui minha vida, de fato. Padre, mas na época da catequese, esse sentir, esse chamado, o que você sentiu, assim? Veio algo que você sentiu no coração, um sonho, alguém falou para você? Como é que é esse sentir? Sempre essa questão de sentir o chamado é algo muito particular para cada um. E muitas vezes nós queremos que Deus ali desça e fale para você. Não é assim que acontece, na maior parte das vezes, não é? Você sente admirando o trabalho de um outro padre, ouvindo histórias, né, de outros padres, e você começa a perceber, e por que não eu, né? Você sente essa, de fato é como uma chama ali que ela fica mais forte num dado momento, mas por uma série de motivos, imaturidade, né, muito novo, você acaba não respondendo naquele tempo. Mas eu digo que a chama, ela fica ali, ainda que mais fraquinha, mas ela permanece. E aí você sentiu esse chamado, né, na adolescência? Não é para mim não, deixa eu seguir a minha vida aqui. E como é que foi até você realmente se encontrar novamente? Bom, daí nós temos uma longa história, né? Eu fui, antes de fazer faculdade, fui morar nos Estados Unidos, morei um pouquinho porque eu tinha feito curso de inglês, tinha terminado e queria fazer uma especialização em inglês para negócios. Então eu fui para os Estados Unidos e fiz durante 2 meses esse curso de business, né, de inglês para negócios, porque eu já estava dando aula de inglês naquele momento. Com 18 anos eu tinha começado a dar aula de inglês, daí decidi ir para os Estados Unidos e fiz essa especialização lá, esse curso, e quando voltei, antes, na verdade, eu já tinha prestado 2 anos vestibular para medicina. Então eu fiquei tentando 2 anos vestibular para medicina, mas como eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, era muito complicado passar, era muito puxado, não tinha o tempo de dedicação necessário. Mas depois que eu voltei dos Estados Unidos, que eu entendi que eu poderia ir por um outro caminho. Como eu tinha feito o inglês para negócios, business, eu falei, me interessei pela área, eu vou fazer administração. E daí, voltando nos Estados Unidos, eu já passei já no primeiro vestibular em administração na UEL e fiz durante todos os 5 anos de administração da UEL, eu fiquei também dando aula de inglês, dava aula para executivos, dava aula para esse pessoal que muitas vezes o adulto, né, ele tem tanta dificuldade de aprender uma nova língua e muitas vezes ele é pressionado. Eu me compadecia muitas vezes dessas pessoas que para subir de cargo, eles tinham um cargo de diretoria, mas para subir de cargo eles precisavam passar no teste do inglês. E muitas vezes eu chegava a ficar lá com eles, às vezes, intensivo de 4, 5 horas por dia de imersão em inglês para ver se eles melhoravam o nível de inglês. Então, foi uma experiência muito, muito bonita durante esse tempo. Ao mesmo tempo, dando aula de inglês, depois nessa escola, eu já assumi a área de recursos humanos, de marketing, de comunicação, de eventos, porque fazendo administração, já quase no final do curso, eu já assumi nessa escola essa área geral, que era por causa do meu curso, né, que eu estava fazendo administração. E daí acabei me apaixonando pela comunicação, acabei me apaixonando pela área de marketing e
Tanto é que 2 meses antes de terminar a administração na UEL, eu fui da primeira turma de MBA em marketing na FGV em Londrina. Eu fui da primeira turma, hoje já tem várias turmas ao longo desses últimos mais de 20 anos, né, mas eu fui da primeira turma, com muita gente boa que fez o curso comigo. E daí, em seguida, eu já abri a minha agência de marketing, de comunicação, de eventos. Cheguei a fazer eventos no Brasil todo, Stock Car, acompanhando os autódromos, aí as empresas que patrocinavam, então fazia o camarote, fazia a recepção nos hotéis, fiz eventos aí no Moringão, fazia muita formatura, menos casamento, a gente era mais focado em eventos corporativos, mais para a empresa, mas fazia também casamentos, enfim. Muitas empresas boas aí de Londrina, nós chegamos a preparar a inauguração. Eu tinha mais 2 sócios, né? E durante todo esse processo fui me apaixonando mais e mais pela comunicação, pelo marketing. Eu fiz uma outra pós em planejamento estratégico para instituições de ensino, porque era uma área que nós dávamos assessoria para os sindicatos das escolas particulares e para colégios e universidades. Então eu acabei me especializando nessa área e gostava muito. Então fiz essa pós. Depois falo que eu acho que desde quando eu nasci não parei de estudar, porque eu gosto de estudar. Daí em seguida decidi fazer mestrado em comunicação. Eu fiz mestrado em comunicação na Metodista, em São Paulo. Foi uma época assim, bem puxada, porque eu tinha que levar a empresa com todo o volume dos clientes que tinha, com todos os eventos. Eu viajava domingo à noite, pegava o ônibus leito, passava a noite no ônibus, chegava em São Paulo, 8 horas da manhã eu tinha aula, ficava até as 17 horas em aula, e voltava de avião, porque no outro dia eu já tinha compromisso. Então, eu conseguia assim, me ausentar uma vez por semana da empresa, né? Tinha meus ex-sócios, que são meus grandes amigos hoje, a Maria Lúcia e o Brasílio, me davam essa colher de chá, né, de eu ficar uma vez por semana fora para poder também me especializar. E foi um período muito gostoso. Eu fui 1 ano para São Paulo como aluno especial e depois 2 anos efetivamente como fazendo o mestrado. Eu pesquisei na época, o Facebook estava em alta, né, o que já não acontece mais hoje, mas na época era o Facebook. E eu fiz o meu tema de trabalho foi o consumidor fala, mas quem escuta? Era uma coisa que me incomodava muito. Eu fiz uma análise durante 3 meses das operadoras de telefonia celular, porque eles na época tinham aberto esses canais como o Facebook, deixavam lá o canal aberto, mas se você fizesse o contato, depois eu fiz toda uma estatística verificando, e eles não respondiam ninguém. Tinham aberto o canal, mas essas empresas não respondiam os consumidores, o que era uma grande falta de respeito. E eu, inconformado com isso, o meu tema de mestrado, o recorte foi esse, analisar como que o consumidor estava sendo atendido no Facebook, que na época era a ferramenta mais usada. Lógico que descobri como era, isso foi em 2012, né? Em 2012 essa ferramenta era a moda, mas infelizmente não respeitavam o consumidor, não respondia o consumidor. Então foi uma coisa assim, quando eu apresentei o meu trabalho para a banca e defendi, eles falaram, não, tem que continuar a investigar isso tem que virar um doutorado, porque de fato é algo importante para que as empresas possam ser notificadas sobre isso e possam mudar sua posição. Mas infelizmente, ou felizmente, né? Depende do ponto de vista, para mim foi muito felizmente. Já quase terminando o mestrado, eu tive a oportunidade de ir para Israel. E foi algo assim muito estranho nos moldes assim do que as pessoas estão acostumadas. Eu tinha vontade de ir, já tinha feito várias viagens para a Europa. Eu tinha, na época, assim, o que muita gente quer alcançar em termos financeiros. Eu tinha o carro do ano, já tinha conhecido quase a Europa inteira, já ia nos melhores restaurantes, enfim, tinha uma vida que muita gente quer alcançar. Também estava começando, na época, o meu trabalho como um trabalho de EAD,
uma universidade para dar aula para o Brasil todo. Estava me preparando quando eu tinha terminado o mestrado, me preparando para dar aula nessa cadeira de administração, na parte de marketing, mas surgiu essa viagem. E eu tinha muita vontade de ir, e uma agência de viagens resolveu promover, e eu acabei convidando algumas pessoas. Então, praticamente 80% daquelas pessoas eu tinha convidado para ir comigo, que eram do meu grupo de oração. Porque assim, fazendo só um paralelo da vida espiritual com a vida profissional, né, para as pessoas entenderem um pouquinho. Depois que terminei a catequese, o sacramento do crisma, que o pessoal costuma dizer que é o sacramento do tchau, né? Não aconteceu diferente comigo. Eu também eu ia à igreja somente aos domingos, na missa, mas não participei mais de nada. Até que, já bem mais tarde, com 27 anos, é que eu fiz minha experiência de oração pela Renovação Carismática Católica. E nessa experiência de oração é que eu tive um encontro profundo com Jesus Cristo, bem profundo, e acabei me dedicando mais à igreja. Então, durante todo esse tempo, eu fui pregador, fui ministro de cura, rezava pelas pessoas, formador. E fiquei uns 10 anos nessa, Adriana, assim, uns 10 anos me dedicando muito à igreja. Mas, paralelo a isso, como eu estou contando, também me dedicando muito à área profissional. Então, eu fazia orientação espiritual com um padre Giovanni Mesado, uma pessoa que eu amo muito. Ele confessou com São Padre Pio. O Padre Giovanni é um italiano que hoje mora lá em Hortolândia, do lado de Campinas. E eu fazia orientação com ele, né? E ele sempre me dizia assim: filho, você está parado na parábola do jovem rico. Porque eu tinha sempre essa inquietação. Caso eu compre uma bicicleta, eu tinha comprado 3, uma nos Estados Unidos, depois 2 no Brasil, né? Não casei. E tinha tido namoradas e tudo, mas sempre tinha essa inquietação da adolescência. Será que de fato, a minha vocação é ser padre? Será que é casar? E eu fui continuando servindo na igreja nesses anos todos, né, até meus 37 anos, e simplesmente era muito feliz servindo também a igreja, mas sabe quando te falta algo, não te preenche totalmente aquilo? Então, tanto a área profissional, que eu era um profissional conhecido na cidade, fazia grandes eventos, fazia cerimoniais, então era uma pessoa de destaque, bem conhecida. Mas, mesmo servindo a igreja, eu sentia que faltava algo, alguma coisa estava incompleta. E daí surgiu, então, essa viagem para Israel. Essa viagem foi uma loucura, assim, só essa viagem, Adriano, dá para fazer outro podcast, porque é uma loucura tudo que aconteceu nessa viagem. Por quê? O padre que ia nos acompanhar não pôde. As pessoas se organizaram, tiraram férias, como qualquer viagem internacional que a gente vai fazer, não é de um dia para o outro que você se organiza, não é? Então as pessoas se organizaram e 15 dias antes, a dona da agência veio e falou assim para mim: olha, por esse número de pessoas, tinha eu mais 11, por esse número de pessoas não dá para eu acompanhar, porque financeiramente não compensa. Então, o padre também não vai. Ou você leva o grupo, ou a viagem não vai acontecer. Falei, oi? Como assim, gente? Eu a levar o grupo? E ela falou, você fala várias línguas, você já conhece a Europa toda, então você vai ter facilidade lá vai ter os guias, e você vai chegar, apresenta os vouchers e vai acompanhando o grupo. Falei, bom, eu também estava preparado para ir, tinha o sonho com essas 11 pessoas, mas eu não conhecia as 11 pessoas, conhecia metade, conheci no aeroporto no dia de embarcar. E para Israel você nunca tinha ido? Era a sua primeira vez? Para Israel foi a primeira vez. E nós fizemos, assim, eu conheci metade das pessoas no aeroporto de Londrina, não conhecia as pessoas. Mas elas eram da cidade? Eram da cidade, ou tinham umas da região. Mas cheguei lá, conheci as pessoas e falei, bom, eu vou acompanhar vocês, gente, seja o que Deus quiser. E fomos. Já a nossa escala foi no Heathrow, no aeroporto de Londres, e, resumindo, que o povo não falava inglês.
Então, eu comecei a perceber que eu tinha que pedir a comida para eles, eu tinha que cuidar deles, né? Daí eu percebi, falei, gente, como assim? Eu paguei na época 10, 11 mil reais, que hoje é bastante, imagina na época, em 2013, não é? Eu paguei para fazer essa viagem e agora eu tenho que trabalhar desse jeito. Falei, que negócio é esse, né? Eu estava inconformado, Adriana, estava completamente inconformado, estava bravo. Mas fomos indo. Mas eu vou resumir, porque senão... Fica à vontade, padre. Não pode contar em detalhes, que a gente gosta de histórias. É muito interessante. Nós chegamos daí em Tel Aviv e tinha um rapaz com uma plaquinha com o meu nome. Eu fui conversar com ele em inglês. O inglês dele era macarrônico, sabe assim? Tipo yes, no... Falei, como que eu vou me comunicar com esse rapaz? Eu sei que ele pôs a gente dentro de uma van e pelo roteiro, como depois de uma viagem cansativa, o normal é você ir pro hotel, descansar um pouquinho. Ele pôs a gente dentro daquela van e começou a andar. Entrou no deserto. Eu falei assim, gente, esse homem deve estar levando a gente para tirar os nossos órgãos, vender tudo e nós estamos perdidos, né? E o povo começou a ficar apavorado. Fala com ele. E daí eu comecei a pressioná-lo. Só que ele não conseguia falar inglês a ponto de me explicar o que estava acontecendo. Até que ele resolveu ligar para uma pessoa que falava espanhol, que era o nosso verdadeiro guia. E daí eu comecei a conversar com esse guia em espanhol. Daí esse guia me disse, padre não, porque não era padre ainda, o que acontece é que vocês pegaram a festa dos tabernáculos e nós tivemos que inverter o roteiro de vocês, senão vocês iam pegar boa parte dos lugares fechados. Então vocês estão começando pelo fim da viagem. Então nós estamos levando vocês lá para o Rio Jordão, que era o final da viagem para ser o começo da viagem. Por isso que vocês estão atravessando esse deserto todo. Falei, depois de 3, 4 horas, nós já estávamos em pânico, não é? E daí que eu fui acalmar o pessoal. Eu falei, gente, o que aconteceu foi isso. E no final vocês foram quantas pessoas, né? Ela falou que você tinha 11. Você conseguiu quantas? Não, só 11 foram mesmo. 11 mesmo. Eu mais 11, 12 pessoas. Depois lá nós nos juntamos em alguns momentos com um grupo do México e um padre do México. Tanto é que ele que fez a nossa renovação do batismo no Jordão e tudo, mas boa parte do tempo a gente ficava sozinho. Ou seja, eu tinha que me virar também, me explicar um pouquinho e tudo mais. Mas lógico, fica uma viagem prejudicada, né? Porque quando você tem um padre, ele já está preparado para te ajudar naquele processo. Mas eu continuava bravo, porque eu tinha que cuidar de tudo. Por exemplo, nós fizemos uma travessia da Itália para a Croácia, porque a gente foi para Medjugorje também, para a Bósnia, né? E chegou lá, cada um tinha a sua cabine no navio para atravessar. Só que, por exemplo, eu tinha que recolher todos os passaportes, eu tinha que levar lá, dar em consignação para pegar as chaves. Resumindo, que eu tinha que fazer tudo, né? E eu ficava muito inconformado. Até que aconteceu lá na Basílica do Santo Sepulcro, que a gente repete ali o caminho do Calvário, por onde Jesus passou carregando a cruz, não é? E chegando na Basílica, que ali ela está dividida entre várias partes, ortodoxo, enfim, né? Tem várias partes ali. Quando nós conseguimos entrar e eu toquei ali no Santo Sepulcro, realmente uma emoção muito forte tomou conta de mim. E uma voz muito forte me dizia, por que você resiste? Por que você não vem? Eu estou te chamando. Por que você não se entrega? Aquilo foi algo assim muito, muito forte. A ponto de depois voltar dessa viagem e começar a compreender o porquê, né? Por qual motivo que eu paguei 10, 11 mil reais para trabalhar, né? Para acompanhar esse grupo, porque era onde eu iria virar a chave da minha vida, né? Então, muitas vezes, né, você que está nos acompanhando, nós precisamos entender. O reino de Deus não tem preço, mas ele tem um custo. E o custo para se pagar, cada um vai ter um custo para pagar na vida.
Muitas vezes você vai ter um custo com seu filho, com a sua filha, com seu marido, com a sua esposa. As almas, elas custam um preço. Jesus nos deu a vida nova, morreu por nós, esgotou todo o seu sangue para nos dar essa vida nova. Então, nós também, para nós virarmos uma chave, você que está querendo mudar de carreira, está querendo, muitas vezes, está sem coragem de virar essa chave, existe um preço para ser pago. Sempre vai ter um preço para ser pago. Mas, ao mesmo tempo, você tem um preço para pagar, mas quando é uma decisão que vem de Deus, a paz que toma conta de você, do seu coração, é muito grande. Então, a ponto de eu voltar dessa viagem, em 2013, foi em outubro de 2013. Eu voltei de lá, e daí voltei de novo a procurar o Padre Giovanni para me orientar. E eu comecei a fazer daí algumas experiências. Fui para um mosteiro em São Paulo, fui para um lugar, fui para o outro, vendo quem poderia me ajudar, para onde ir, né? O que fazer. O padre, só nesse momento que você escutou essa voz muito forte lá em Israel, né? Porque você resiste a esse chamado. Depois disso, né? Você estava muito bravo. Depois você se acalmou ou você continuou bravo? Vamos se dizer que eu acho que eu acalmei uns 70%. Né? Porque, daí, tipo, foi fazendo mais sentido pra sim, você. porque daí também conforme outros lugares foram me marcando, também Medjugorje foi me marcando, assim, eu fui, na época, eu deixei o pessoal lá em Medjugorje numa fila, confessando com um padre em espanhol, porque era o que eles entendiam, e eu confessei com um padre indiano em inglês. E daí coloquei um pouquinho dessa minha situação, e o padre falou coisas para mim que, assim, era a voz de Deus falando comigo, porque ele não conhecia a minha história, não conhecia a minha vida. Então, de fato, eu fui vendo a mão de Deus em cada um dos processos. Então, na verdade, a gente às vezes quer contar assim com teofanias, né? Grandes manifestações de Deus. Não. Deus está nos pequenos detalhes da nossa vida e Ele usa das pessoas. Então, muitas vezes você fala assim, quem que é esse daí para me dar alguma mensagem? Não. Às vezes as mensagens vêm das pessoas mais simples, da pessoa que limpa a sua casa, não é? Nós não sabemos. Deus utiliza de muitos meios para nos convencer e para que nós não percamos a salvação. Então ele vai buscando meios, vai buscando vários meios. Então, vamos dizer que eu voltei da viagem 70% menos bravo, ainda não 100%, mas daí parece que foi assentando aquilo, né, dentro de mim, e eu fui daí buscando fazer essa... Demorou 1 ano ainda para eu poder compreender e tomar coragem também, né, porque... Quer queira, quer não, como eu estava parado na parábola do jovem rico, e era verdade, né? Eu tinha uma vida muito boa, eu tinha que renunciar a tudo isso. Eu tinha que renunciar, quer queira, quer não. A vida do marketing, da comunicação, dos eventos, é um glamour, né? Você está sempre muito bem vestido, eu ficava o tempo todo de terno, você está sempre ali com... né, com gente badalada, etc e tal. As pessoas, né, em cima de você, exatamente, querendo sua presença, tirar foto. Eu acho que também isso, para quem não tem essa sabedoria espiritual, esse discernimento, é muito ego também, né? As pessoas gostam dessa bajulação, vou sim, falar de maneira carnal, né, padre? Exatamente. Então, é muito perigoso e, ao mesmo tempo, aí que tem que cortar na carne, que você precisa renunciar. Então, praticamente eu demorei 1 ano para tomar a atitude. Foi justamente num dia 12 de outubro, que é amanhã. Amanhã não, na verdade... A gente está fazendo gravado aqui. Nós estamos fazendo gravado, gente. Então foi hoje a segunda, vamos falar que na verdade está gravando hoje, sexta-feira. E hoje é dia 10. Exatamente. Seria no dia 12, né? Foi no último sábado. No último sábado, no dia 12, que aconteceu realmente essa virada de chave, que eu tomei coragem. De fato, uma pessoa rezando por mim.
e nós estávamos rezando o terço, e daí veio muito forte, comecei a chorar muito, falar, não tem como resistir mais. E eu acabei tomando a decisão, e daí primeiro comuniquei meus pais, foi bem, assim, até engraçado, porque quando eu falei para o meu pai, ele falou assim, nossa, que coisa, eu fui coroinha, e eu queria ser padre, que bom que você vai ser padre. Já minha mãe não, minha mãe assim ficou bem receosa e ela chorou por 6 meses, não, tendo muita dificuldade de aceitar o processo, né? Porque quer queira, quer não, eu já estava em casa, tinha passado da hora de sair de casa, né? Já estava com 37 anos, então foi um choque. E depois fui comunicando aos meus ex-sócios, fui comunicando aos clientes, e as reações, Adriana, foram as mais loucas possíveis, porque não é uma coisa assim, o nível, né, que você tinha alcançado de carreira, de tudo. Então tinha gente que ficava emocionada, chorava, tinha gente que dava ataque de riso, tinha gente que assim, que olhava para mim e falava assim, coitadinho, pirou de vez, né? Porque é muito difícil compreender, né, essa renúncia, essa largar tudo, né? Esse largar tudo é muito difícil para as pessoas compreender, e tanto é que eu levei tantos anos, né? Levei muitos anos. Padre, mas né, nesse período, enquanto você trabalhava, tinha já uma vida ativa, né, socialmente, financeiramente, bem, você era baladeiro, saía bastante, tinha bastante amigos, tinha namorada, como que era essa parte pessoal do padre? Então, eu sempre fui bem caseiro, e como eu lidava com eventos, quando eu não estava fazendo evento, o que eu menos queria é balada, porque já fazia, né, eventos que normalmente, principalmente as formaturas, casamentos, as coisas que ficavam até altas horas, né? Então quando eu podia, eu ficava mais em casa, mas tive namoradas e tudo, gostava de sair com os amigos, sempre gostei de cozinhar, gosto até hoje, não tenho mais tempo quase, mas gosto de receber as pessoas em casa, então era mais caseiro sempre, mas tinha uma vida social e tudo, só que, como eu te disse, né, aquilo não me preenchia 100%. Entendi. Então, quando eu tomei de fato a decisão, e contando para as pessoas, até hoje eu percebo que tem muitas pessoas que me conhecem dessa época, me encontram, às vezes porventura não sabem que eu sou padre, ou ficam sabendo, assim, as pessoas ficam meio chocadas. Porque é diferente, né? Não é algo normal, corriqueiro. Mas nesse período em que você tomou essa decisão, você não estava namorando? Não estava. A gente até estava conversando aqui nos bastidores hoje. São quantas igrejas que você cuida no total? Mais a Rádio Alvorada? Então, eu sou pároco da paróquia São Luís Gonzaga, lá da Avenida São João, é o finalzinho da Avenida São João, né? Nós temos Nossa Senhora de Lourdes, que é a primeira, a Rocio é a segunda, a minha é a última, a matriz fica ali, né, da São Luís Gonzaga. Mas eu tenho outras comunidades, outras capelas, logo depois do HU, que é a São Clemente, depois no Hernani eu tenho a Assunta ao Céu, depois eu tenho a Santa Edviges, que é no Jardim da Luz. Depois eu tenho a Santa Isabel, que fica na Jamil Scaff. E agora o desafio também que o bispo me deu, e no último ano nós começamos uma nova comunidade, ali atrás da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, que é a comunidade Padre Pio, que está em formação, mas já... Por exemplo, nós fizemos ainda não tem propriamente a construção da igreja, tem lá um barracão, mas todo domingo, por exemplo, na missa das 11 horas, lá na Capela Padre Pio, chega a dar 300, 400 pessoas já na missa, porque é uma região ali que está crescendo demais, né? Que tem o Aquaville, o Parque Tauá, então toda aquela região ali já tem cerca de 20 mil pessoas. Aquele bairro ali já é maior que muitas cidades do interior do Paraná. Sim. Né? Então, por isso, a minha área territorial é bem grande. Para isso, a gente tem que trabalhar bastante, tem que fazer muita festa, tem que arrecadar muitos recursos para a gente poder manter tudo em ordem. Né? Então, é uma grande... É um desafio, né? Bastante trabalho. Graças a Deus, eu tenho o meu auxiliar, o vigário, que é o Padre Ricardo, que me ajuda demais nesse processo, mas nós temos que atender muitas demandas, né? A vida do padre, por exemplo,
Você batiza, mas você dá unção dos enfermos no hospital, você também faz as exéquias na hora que a pessoa morre, você está presente em vários momentos, né? Então, hoje, antes de gravar, para você ter uma ideia, eu já estive no hospital evangélico dando 2 bênçãos, 2 unções dos enfermos, já passei por um velório, já distribuí coisas para os influencers aí da nossa festa, que vai acontecer. Enfim, já fiz de tudo um pouco hoje, né? E vou ainda para outra entrevista em outra rádio, ainda hoje, e vou rezar a missa às 19h30. E depois faço uma direção espiritual quando terminar a missa. Então, nós temos que estar muito bem para poder servir, mas, ao mesmo tempo, assim, para voltar um pouquinho no chamado, né, Adriana? Só para a gente concluir a questão do chamado. Muitas pessoas me perguntam, porque ainda como seminarista, que o seminarista o que é? É aquele que estuda para ser padre, né? Então, ainda eu como seminarista, nos primeiros anos, nas minhas férias, que a gente tem férias, dezembro, janeiro, né? Eu voltava ainda e trabalhava um pouquinho com os meus ex-sócios, porque eles continuaram mais um tempo com a empresa. E como, modéstia à parte, eu era muito bom no que eu fazia, né? Então eles me chamavam, porque era a época que tinha muito evento de formatura, né? Então eu acabava trabalhando com eles nesse período. E depois, assim, no primeiro, segundo, no terceiro ano, aquilo para mim já não dava mais, sabe? Eu falava assim, foi muito bom, mas isso já não faz parte mais da minha vida. Então, o que nós precisamos entender é que a vida também tem ciclos, não é? Muitas vezes você vai ser útil, vai dar a sua vida naquele ciclo, mas nós precisamos entender que existem momentos que você tem que fechar o ciclo, que você tem que mudar, virar a chave. Então, eu também percebi, ficou muito claro para mim que aquilo não fazia mais parte da minha vida. E que eu tinha que avançar para águas mais profundas, né? E de fato, assim, eu venho avançando para águas mais profundas, é uma demanda grande como pároco, é uma demanda grande. A Rádio Alvorada fez esse ano 60 anos, é uma jovem senhora que precisa também, ela é líder de audiência no segmento católico, mas ela precisa também inovar. Então, é uma série de mudanças que eu tenho que fazer de gestão, de reformas. Então, tudo isso demanda uma energia muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, apesar de tanto trabalho, eu posso hoje dizer claramente, se eu tivesse que repetir tudo isso e dar meu sim de novo, eu daria meu sim de novo, de novo e de novo. Porque hoje eu sinto que aquele vazio, aquilo que faltava, aquilo que não me preenchia hoje, eu sou totalmente tomado desse Espírito Santo, dessa alegria em servir, de estar junto com as pessoas. É lógico, como qualquer ser humano, eu também tenho problemas, né? Como qualquer ser humano, aliás, o que eu mais faço, quando as pessoas vêm procurar um padre, ninguém vem falar assim, padre, estou tão feliz da vida, né? Quase nunca ninguém vai falar para você, ganhei na Mega Sena, vim aqui ajudar a paróquia. Não, e não é isso que acontece, né? 99% dos casos as pessoas vêm com problemas e você precisa ajudá-las nessa caminhada para... Qual que é o papel do padre? O padre, ele precisa ajudar aquela alma a alcançar o céu. O papel do padre é esse. Então, no meio desse caminho, nessa caminhada para chegar ao céu, nós precisamos fazer essas renúncias, né? Muitas vezes, como eu costumo sempre dizer, nós não podemos arrastar a nossa cruz, Adriana, porque às vezes você pega assim, né? Vamos supor que isso daqui fosse uma cruz. Se você arrastar, você vai batendo em um, vai batendo em outro, vai batendo em outro. Quando vê, você pode machucar as pessoas. Se você não entende o seu processo de desenvolvimento, de crescimento espiritual, que você precisa de fato aceitar as cruzes de cada dia. E nós precisamos abraçar essa cruz. Então, ao invés de arrastar, por que não abraçar? Se nós abraçamos a nossa cruz, não vai deixar de existir a cruz, de fato. Esse mundo que nós vivemos,
ele tem as suas dificuldades, as suas lamúrias, o seu choro, o seu ranger de dentes. Esse mundo tem, né? Nós seremos plenamente felizes quando nós contemplarmos Deus face a face. Agora, por que fazer da nossa vida ou da vida do outro um inferno? Não é? Nós precisamos fazer da nossa vida já o céu aqui. O céu tem que começar aqui. Então, eu costumo dizer, se você tem uma vocação, tem um psicólogo que é padre, chama Amadeu Tintini, de Roma, ele fala assim, vocação acertada é vocação feliz. Então, é uma realidade, né? Se a pessoa se encontra na sua vocação, quer seja ela de padre, de freira, vocação do matrimônio, ou até a vocação profissional, se a pessoa tem uma vocação que é ser médico, ser advogado, ser dentista, enfim, qualquer vocação, se você encontra ela e aquilo te faz feliz, você também faz as pessoas felizes. Naturalmente, você vai servir bem, vai atender bem, aquilo vai gerar uma energia positiva que todos ali vão se sentir bem. Agora, a pessoa que está postergando as decisões, não está tendo coragem de mudar a chave, faz mal para ela e faz mal para aqueles que estão à sua volta. Porque você não sendo feliz, você vai fazer os outros infelizes também. Isso é um grande problema, não é? Forte. Ô padre, você compartilhando a sua história aqui, né? Tô aqui processando, juntando os quebra-cabeça. Eu vejo de maneira muito clara, desde, né, quando você começou as faculdades que você fez, na agência, os eventos, quando você foi para Israel, que Deus ele vai preparando, né, vai moldando o terreno, que você precisou passar por tudo isso, aprender para poder você chegar aonde você está hoje. E até com a sua experiência na área de marketing, comunicação e eventos, para hoje você poder tanto da rádio quanto as festas das paróquias, né, que você falou que não para, e tudo é você aí que organiza, que faz essa distribuição, planejamento de mídia, né? Na verdade, lógico que você acaba fazendo planejamento, colocando um pouco da sua experiência, mas eu tenho uma equipe, né? Graças a Deus, no começo, quando você chega na paróquia, as pessoas desconfiam, né? Falam assim, será que esse padre é doido, né? Eles costumam dizer agora para mim assim, depois da primeira festa no passado, eles falam que agora eu sou um doido com crédito. Essa foi boa. Diz que eu sou um doido com crédito, porque como deu certo a primeira no ano passado, então agora diz que eu sou doido com crédito. Eles continuam achando que eu sou doido. Eles falam assim, padre, o senhor divulga tanto as festas, dá tanta gente, e a gente fica aqui louquinho para dar conta de fazer tudo, mas o senhor é doido mesmo, mas com crédito, porque dá certo. Com isso, as pessoas também se animam, não é? Já ter essa experiência. Essa experiência ajuda bastante. E eu costumo dizer assim, Jesus, ele estava sempre, boa parte do tempo, ele estava à mesa, ele estava com as pessoas, ele estava sempre celebrando a vida. Então, nós também, o Papa Francisco fala isso muito claro, né? Nós não podemos ser católico com cara de enterro, né? Com cara de velório, né? Nós precisamos ser felizes, mostrar que esse Jesus que nós encontramos, ele, lógico, tem os momentos de cruz, tem os momentos de dor, tem os momentos de tristeza, porque ninguém vive no mundo do Bob, né? Mas nós precisamos, em meio às dificuldades, em meio às tristezas, às lutas que são próprias do mundo, desse mundo, nós precisamos ter a alegria de ter encontrado esse Salvador, de ter encontrado Jesus Cristo. Então, isso também acontece quando você se dedica às atividades, quer seja no seu trabalho, quer seja na igreja que você frequenta, você coloca, eu gosto muito o Papa Francisco fala que a igreja não é uma ONG, né? ONG existe lá, tem a ONG para cuidar dos animais, tem ONG para cuidar de várias coisas, né? E na ONG você é voluntário. Na igreja, não é isso que a gente deveria ter esse conceito. A igreja, nós somos discípulos missionários. Estamos seguindo quem?
Seguindo Jesus Cristo. Se nós estamos seguindo Jesus Cristo, é a Ele e com alegria que nós vamos servir. E nós vamos servir em qualquer pastoral, você que é ministro leitor, você que é ministro da Eucaristia, você que prepara um bolo gostoso para a festa e doa o seu bolo, você que vai fazer outras coisas, como na nossa Festa das Nações, que daqui a pouco nós vamos falar, você prepara pratos ali. Nós temos ali, naquela festa, mais de 400 voluntários, preparando comida já há 15 dias, porque tem preparos prévios, né, de coisas que são feitas antes. Então, isso, se a pessoa fizer por causa do Padre Jefferson, ou por causa de qualquer outra pessoa que não for Jesus Cristo, ela vai acabar se decepcionando. Então, nós temos que fazer por amor a Jesus Cristo. Esse, sem dúvida, essa é a razão de existir a igreja. A igreja só existe para anunciar Jesus Cristo. E é tão gostoso poder servir, né? É tão gostoso. É muito bom. Né? E o padre tá falando aí em festas, né? Gente, deixa eu falar aqui. O padre trouxe o mimo aqui. Eu aqui, ó, gente. Já tô com água na boca. Eu sou dessas e o padre já vou logo a comer, gente. Ele trouxe aqui uma caixinha de doces. Além de, assim, eu gostar de comer, eu sou Maria Formiguinha. E esses doces grandão aqui, gente, olha esses doces aqui. Esse aqui o padre falou que é de pistache, gente. É um docinho de pistache, esse aqui personalizado. Olha isso aqui, gente, personalizado com de maracujá. Maracujá. Padre, enquanto eu vou comendo esse docinho aqui, o padre falou que esses docinhos, vocês vão ficar com água na boca. Mas vocês também vão poder comer, porque vai acontecer aqui a Festa das Nações. Eu vou deixar aqui para você falar mais, já fazer o convite para quem está nos acompanhando aqui, padre. Porque, gente, vamos ver isso aqui, ó, ó. Ó, maracujá, top. Gente, e o cheirinho? Vocês perceberam que eu sou do cheirar, né? Padre, isso aqui vai estar disponível? Então, nós vamos ter a Festa das Nações, dia 19 de outubro. No próximo sábado, dia 19 de outubro, a partir das 15 horas. Qual que é a programação, Adriana? Nós vamos ter 7 nações. Esse docinho que você está comendo, a pessoa vai encontrar na nação brasileira. Então, na nação brasileira vai ter, lógico, o tradicional pastel, né? E também os brigadeiros, mas nós vamos ter lá a nação americana com hambúrguer, batata frita, nós vamos ter a nação libanesa com uma esfirra que é maravilhosa, assim, parece que a gente está no Líbano comendo mesmo, é muito bom. Nós vamos ter a nação portuguesa esse ano vem com uma inovação, vai ter o sanduíche bifana. O sanduíche bifana é um sanduíche que o pernil fica marinando no vinho tinto por algumas horas, então eles desfiam, marinam esse pernil e depois se prepara com um pão especial, então se chama bifana. Vai ter o pastelzinho de Belém, tudo. Nós vamos ter ali também a barraca japonesa com yakisoba. É um passeio, Adriana, por vários países. É um festival gastronômico, e não só gastronômico, nós também trazemos a parte cultural. Então, abre às 15 horas, às 16 horas nós vamos ter o tradicional taiko, os tambores japoneses. Das 16 às 16h45 nós vamos ter a apresentação bonita lá dos tambores. E depois das 17 às 18 horas, aquela pessoa que às vezes não é muito da noite, não quer ir para a festa à noite, mas quer se divertir, nós vamos ter um mini show de prêmios. Sabe, para as pessoas que querem lá comer alguma coisa à tarde, e daí não é como o show de prêmios em dinheiro, mas são presentes, assim, que a gente ganha de vários lugares. Então, são as cartelas extras que a pessoa vai poder adquirir lá na hora, e ela pode jogar, se divertir ali naquele momento. Às 18h30, nós vamos ter um show sertanejo, com o padre Ademar Lorenzetti e banda. Ele vai estar das 18h30 às 19h30 fazendo esse show. E a partir das 19h30, daí é o grande show de prêmios. Esse ano nós dobramos o prêmio. Então, o primeiro prêmio esse ano é R$10.000. O segundo prêmio, R$5.000. O terceiro prêmio, R$2.000. Ou seja, a pessoa pode conseguir levar até R$17.000 em dinheiro para casa. Ela come bem, se diverte com... Também tem a Toyland.
Toyland é a nação das crianças. Então, além das tradicionais bola na lata, aquelas brincadeiras típicas que tem de igreja, também vai ter alguns brinquedos educativos. São bem legais. Então, tem atividade para criança, tem atividade para o jovem, tem atividade para o adulto, tem atividade para o idoso. É uma festa para todos. Então, ali na Avenida São João 4213, no dia 19, você pode aproveitar todas essas delícias, também sair de lá com o bolso cheio. Ou seja, é para a família toda, para colecionar bons momentos. E ó, eu vou estar lá, hein, padre? Eu sou sortuda, eu tava falando, gente, eu sou pé quente, tem uma já garanti aqui, ó, o padre trouxe aqui uma cartela de bingo, ó, e eu vou ganhar, viu, padre? Eu vou ganhar esse prêmio aqui, que eu já vou profetizar aqui, ó. O primeiro prêmio, 10 mil reais. E, ó, padre, ainda vou fazer a doação, tá aqui registrado. Ainda vou fazer 10% de 10 mil. Eu não sou boa de matemática, não. R$1.000. R$1.000 a gente vai fazer a doação, tá? Aí eu vou deixar pro padre ver pra onde que ele vai doar. O padre que sabe aí das necessidades. Na verdade, essa festa, Adriana, também tem um cunho solidário, lógico. Com a renda da festa, nós pagamos aí as despesas e fazemos reformas de todas as nossas comunidades, mas essa festa tem a parceria com a Casa de Apoio Amigos do HU, que faz um belíssimo trabalho em Londrina. Então já é a quarta festa que nós fazemos em parceria com a Casa de Apoio Amigos do HU. Eles têm ali cerca de 30 leitos próximos ao HU, que eles acolhem pessoas que não têm condições de pagar um hotel, muitas vezes vêm de outras cidades e são pessoas que chegam a ficar 1 mês, 2 meses com o filho internado. Então eles acolhem essas pessoas, a pessoa faz todas as refeições e dorme nessa casa de apoio. É um trabalho muito bonito. Então já é a quarta festa nossa que nós fazemos em conjunto com eles e damos parte da renda líquida para essa casa de apoio. Olha, aí, gente, vamos juntos participar. Além de tudo isso que o padre falou, gente, para colecionar bons momentos no final de semana com a família, chame os amigos, fazer o bem. A cartela vocês podem adquirir, já está aqui, ó, no segundo lote, no valor de R$40, tá? No valor de R$40 e você pode sair, ó, com o bolso cheio, como diz o padre, tá? E aí, padre, eu vou ganhar esse primeiro prêmio aqui e já 10% lá já vai para casa da HU, tá? Gente, uma coisa muito legal também aqui, esse aqui vai ter para vender na hora e vocês podem presentear alguém nesse mês das crianças, né? Alguém especial. É sempre bom a gente presentear alguém que você goste muito, né? Então você pode até levar para casa. Ô padre, quando você toma uma aguinha aí, eu quero dar um recadinho para você que está aqui nos acompanhando, tá? Eu quero lembrar você que chegou agora e ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva aqui no nosso canal, que é muito importante que você se inscreva aqui no nosso canal, porque o YouTube ele entende que quanto mais esse assunto é relevante para mais pessoas, de maneira orgânica ele vai entregar. E agora, para você que está nos acompanhando aqui, gente, estamos nesse podcast, nesse bate-papo aqui para lá de especial. Você sabia que aqui no estúdio Podcast Londrina, você pode ter o seu programa de podcast? Isso mesmo. Hoje, muito se fala, né, em podcast, em você se destacar nas redes sociais, alavancar o seu negócio. Porque quem não está presente nas redes sociais está deixando de faturar dinheiro, está deixando de ganhar. Seja você micro, pequeno ou médio empreendedor. O podcast ele está entre as 3 principais estratégias de marketing a nível mundial, de maneira assertiva. Muito se fala em network. Hoje, além de um grande benefício que é o network, 70% dos seus resultados é através do network. E você tendo o seu programa de podcast, você pode estreitar esse relacionamento com a pessoa que você deseja, que vai te levar para um próximo nível. Existem 3 grandes fatores que nos levam para o próximo nível: pessoas, energia e ambiente. Esteja com pessoas que têm energia bacana, que dá aquele, sabe, aquele seu empurrão para você ir para frente, está sempre te apoiando, com boas energias, a ambiência, aonde tem uma ambiência positiva, você vai ir para um próximo nível. E aqui você pode ter todos esses em um só lugar. Eu tô falando esses 3 fatores, eu até lembrei aqui agora da Festa das Nações. Pessoas, energia e ambiente é o que você vai encontrar lá e vai fazer também você ir para
para um próximo nível, tá? E nós alugamos toda a nossa estrutura aqui. Alugamos de acordo com a sua necessidade, seja para o seu programa ao vivo, para o seu programa gravado, seja para você gravar cursos. Ai, Adriana, eu não tenho vontade de ter um programa de podcast, mas aqui você pode gravar o seu curso e colocar nas principais plataformas de venda e ganhar dinheiro enquanto você dorme. Já pensou nisso? Você não precisa ser um expert, conhecimento. Às vezes você tem aquela receita milagrosa que tanto vende. Por que não ajudar outras pessoas a fazer dinheiro da casa? Ou você é uma pessoa cheia de conhecimento específico na sua área. Por que não compartilhar? Às vezes você é uma pessoa tem muita sabedoria, por que não compartilhar, ajudando outras pessoas através do curso? E aqui nós fazemos tudo isso para você. Para você ter o seu programa de podcast, você não precisa ser da área de comunicação, ser jornalista, basta você querer. E nós aqui ajudamos você a tirar esse sonho do papel, desde o projeto inicial. Sabe como? Agende uma visita através das nossas redes sociais, @Estúdio Podcast Londrina, chama a gente no direct ou tem o link lá do WhatsApp, venha conhecer a nossa estrutura. Nós estamos localizados bem aqui no centro de Londrina, na Rua Pará, na quadra de baixo do Colégio Mãe de Deus. Eu tenho certeza que você vai ter uma experiência incrível. Vem aqui que eu ajudo você desde o zero, tá bom? E voltando nesse bate-papo gostoso aqui, padre, né? A gente conheceu um pouquinho da história, né? Do chamado, um chamado lindo, incrível. E muitas vezes, né, a gente sabe que tem pessoas que recebem esse sinal e às vezes não sabem, né? Até disse no início do programa. Será que é pra mim? Será que eu tô ficando louca? É ou não é? E engraçado que quando a gente se entrega a Deus, fica mais sensível, a gente consegue entender com maior clareza sobre tudo isso, né? Ô padre, e agora a gente vai entrar na segunda parte aqui do nosso programa, pra gente conhecer mais um pouquinho dos seus princípios e valores, topa? Vamos lá. Tomando uma aguinha aqui. Aqui é assim, gente. Hoje, com toda a sua experiência, qual que é o seu maior propósito de vida? Olha, acredito que eu já disse um pouco, mas vamos talvez aprofundar, né? Eu acredito que o propósito de todo sacerdote é levar as almas para o céu, lógico. Eu quero ir, não quero ir sozinho. Eu quero levar mais pessoas para o céu. Então, para isso, a igreja nos deixa uma série de tesouros, né? Para que a gente possa chegar ao céu, que são os sacramentos. Então, a pessoa que, muitas vezes isso aconteceu com a pandemia, né? As pessoas se esfriaram, ficaram mais afastadas da igreja, e eu percebo como as pessoas estão voltando, né? É uma necessidade. Santo Agostinho vai dizer que nós somos criados com um buraco no nosso coração, e esse buraco só vai ser preenchido com esse amor de Deus. Então, muitas vezes, o que acontece? As pessoas buscam em N caminhos. Muitas vezes buscam através dos vícios, nas drogas, na bebida, na comida, no sexo desenfreado, desregrado. Enfim, as pessoas buscam preencher esse vazio de tantas formas erradas, porque é a forma que elas encontram de minimizar a dor. Hoje nós vivemos numa sociedade hedonista, ou seja, nós queremos zero dor e o máximo de prazer. Todas as pessoas estão buscando isso hoje. Cruz é uma coisa que a pessoa quer sair correndo de cruz, porque é natural, né? Hoje o que se prega é isso, 100% de felicidade. Então, infelizmente, isso não é possível, você ter zero dor, ausência completa de dor. Então, nós precisamos, nessa busca para preencher esse vazio, nós precisamos de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. E como nós vamos preencher? Deus se encontra
de diferentes formas. Quando você busca Ele na sua palavra, Ele deixou plasmado num conjunto de livros que se chama Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Ele deixou ali toda a sua história com o antigo povo de Deus, toda a história desse povo que Ele já inúmeras vezes buscou fazer alianças, e o povo teimoso, de novo, pecava, Ele voltava, fazia uma nova aliança, pecava, voltava a fazer uma aliança, mas Ele não desiste de nós. Deus não desiste do seu povo. E depois, por fim, eu gosto de dizer que Ele, não se aguentando de amor, assim como num copo que extravasa esse amor, cheio, cheio, cheio desse amor, e não se aguentando desse amor, Ele próprio envia o seu Filho para morrer por cada um de nós, para nos redimir de todos os nossos pecados. Então Ele vem para nos salvar. Mas a salvação é individual. E a minha missão como padre é ajudar as pessoas a buscarem concretizar esse plano de salvação. Mas eu posso ajudar, mas não posso fazer pela pessoa. Não posso fazer por ninguém. Então a igreja nos oferece a Eucaristia na Santa Missa, os que podem participar pelo menos no sábado à noite ou no domingo, que o católico deve participar, pelo menos, e não só por ser um pecado grave você não participar, mas também eu costumo dizer lá para as crianças da catequese, para os adolescentes, Jesus fica lá naquele sacrário, Ele fica com certeza nos esperando ansiosamente. Aqueles que ficam afastados dele, vocês não imaginam, mas Ele tem saudades daqueles que se afastam dele. E Ele fica, uma das passagens da Bíblia que eu mais gosto, Adriana, é a passagem do filho pródigo. Aquele pai que fica na varanda. O filho foi, gastou tudo que tinha, ou seja, pecou, pintou, bordou, fez crochê e mais alguma coisa, né? Fez de tudo um pouco, gastou os bens, ele pecou e gastou os dons que Deus deu. Deus nos dá muitos dons, muitos talentos. Para fazer o que com esses dons e talentos? Gastar por aí, não construir no reino de Deus? Não. Então Ele nos espera, Ele fica ali na varanda. E quando nós percebemos que a gente gastou, andou por caminhos errados, Ele não nos condena. Muitas pessoas falam assim, ah não, eu já fiz tanta coisa errada, Deus não quer nem saber de mim, eu estou já condenado. Não. Para Deus nada é impossível. Então se você, de fato, percebe que está andando num caminho que não é o caminho de Deus, você se arrepende, volta para Ele. Ele quer te dar um abraço, Ele quer te acolher, Ele quer, como diz a palavra, Ele quer te dar vestes novas, Ele quer te dar uma sandália nova, um anel novo, Ele quer fazer um grande banquete, Ele quer matar o melhor animal para fazer uma grande festa. Então, você que porventura está nos acompanhando e além da questão do chamado, que você às vezes está resistindo a um chamado, a uma virada de chave na sua vida, mas também você que às vezes até está feliz na sua vida matrimonial, está feliz na sua vida profissional, mas percebe que está andando num caminho que não é o caminho de Deus e tem vergonha. Muitas vezes acontece das pessoas ficarem envergonhadas, Adriana. E as pessoas, eu falo sempre assim, né? O capeta nos ajuda a pecar, ele tira a nossa vergonha na hora de pecar, mas ele põe vergonha na hora da gente se arrepender. Então, não caia nessa armadilha. Não. Se você errou, se arrependa. Deus está sempre de braços abertos para te abraçar, para te acolher. No sacramento da reconciliação, da confissão, você através do Padre receber esse perdão, voltar para perto de Deus. Não perca essa oportunidade. Eu posso dizer que
como eu disse para você, né, durante esse podcast, eu alcancei financeiramente o que muitas pessoas querem alcançar, em termos de carro, de viagem, de tudo, mas faltava algo. Então muitas pessoas, não há mal de você conquistar materialmente as coisas, dar uma boa estrutura para tua família, você viajar e tudo isso, Deus fica muito feliz. O que é o mal é você estar apegado, escravo dessas coisas e desse dinheiro. Então, muitas vezes, quando nós nos tornamos apegados e escravos dos bens e do dinheiro, aí sim nós começamos a fazer coisas escusas, coisas que fogem do caminho de Deus. E se você, porventura, entrou por um caminho assim, um caminho de escuridão, não permaneça nele. Muitas vezes nós pensamos assim, já que eu fiz isso de errado, eu vou fazer mais isso, porque já que eu estou perdido mesmo, já que eu dei a mão pro capeta, vou abraçar de vez. Não pense nisso. Se você errou, nós temos algo que é uma consciência natural. Então, independente se você fez catequese, se você leu as Sagradas Escrituras, nós, pela nossa consciência natural, nós sabemos aquilo que é certo ou errado. Nós temos dentro de nós aquela vozinha que fala assim, isso daí não está certo não, isso daí está errado. Desde a criança, já na idade da razão, que ela começa a entender o mundo, 7 anos, 8 anos, ela já sabe que o que ela está fazendo está errado. Então, se você está aí nos assistindo agora e está ouvindo a sua vozinha interior, porque nós temos um anjo da guarda, nós temos o Espírito Santo que vai nos dizendo, vai por aqui, vai por ali, e muitas vezes quando nós já estamos atolados e não estamos mais ouvindo essa voz, nós precisamos apelar para a nossa consciência natural, que ela vai dar um sinalzinho e falar assim, esse caminho que eu estou seguindo não está legal não. Então, não sei se eu te respondi, mas a minha missão é justamente essa. A minha missão, eu decidi já com 47 anos, porque foi o que eu tinha em fevereiro do ano passado, quando eu fui ordenado padre, daí fiz 48 em setembro, mas acabei de fazer 49 agora, dia 3 de setembro. Então, as pessoas podem pensar, nossa, 30 e poucos anos, né, depois decidiu ser padre. Com 47 foi ordenado. Tem gente que fala, nossa, mas tem um padre amigo nosso que brinca, né, que a gente deu a carne para o mundo e trouxe só os ossos para a igreja. Falando, não, mas os ossos ainda estão fortes para se desgastar pelo reino, para se entregar pelo reino, para ajudar as pessoas, que hoje é uma coisa incrível, Adriana. Às vezes a pessoa tem uma aparência, uma casca, que ela parece assim, que está feliz, está bem sucedida. Diz que nas redes sociais quem vê close não vê corre, né? Então as redes sociais nos enganam muito, não é? Opa! Não é? Como? Então o que acontece? Às vezes a pessoa está lá com uma casca, mas no fundo ela está com uma dor. A grande maioria das vezes. Ela está com uma dificuldade, precisando de ajuda. Então, o nosso papel, lógico que nós não damos conta, nós somos em poucos padres para atender muita gente. Mas é por isso que a gente fala em canais como esse. Né? Graças a Deus, eu falo que a ciência, a tecnologia, também foi algo que Deus vai nos dando capacidade para os homens promoverem isso. A grande revolução da internet, não é? Então, programas como esse servem para que, como vários padres que fazem esse apostolado hoje no mundo todo, na internet, alcançar mais almas, porque eu posso lá no meu final de semana, eu alcanço nas missas que eu celebro aí durante o final de semana, cerca de 3.000 pessoas, mas através das redes sociais, através de podcasts, né, através de tantos outros meios, você pode alcançar muito mais almas que às vezes não chegam até você na igreja. E muitas vezes a pessoa, ela está precisando dessa palavra, desse incentivo, dizer, Jesus está te esperando.
para de postergar, para de tomar o caminho errado, não sinta vergonha da maneira que você está agindo, não fique aí acuado, mas saia da gruta, saia da tomba, né? A pessoa muitas vezes está ali já morto. Então, ela vive de uma maneira robótica, autônoma, levanta, trabalha, dorme e assim continua. Mas o quanto ela tem pensado nela própria, na sua salvação, na sua alma. Nós costumamos dar muita atenção, e isso não está mal. Nós damos atenção para fazer um exercício físico, cuidar da nossa saúde, né, da beleza, manter um corpo apresentável, mas o quanto que nós dedicamos da nossa vida ou das nossas 24 horas, nós alimentamos o nosso corpo, toma vitamina para o cabelo, para a unha, não sei o que lá e tal. Tudo isso a gente cuida do corpo. Mas quanto de vitamina, quanto de nutriente que você está dando para a sua alma? A sua alma é uma fagulha, é um pedaço de Deus que mora em você. Quando eu canso de ir nos velórios, lá está o corpinho lá que vai ser enterrado e aquilo lá vai virar pó. Ninguém está levando nada junto. Agora, a alma, aquele pedacinho de Deus que habita em nós, que nos criou, essa parte vai voltar para Ele, vai voltar para Deus. E como que nós vamos devolver essa parte para Deus? Raquítica, sem comida, sem vitamina, sem nutriente, gritando. Então, é isso, nós precisamos também alimentar a nossa alma. E assim como nós tomamos todo o cuidado de alimentar o nosso corpo e com as vitaminas e fazer exercício, que exercício que você está fazendo para a sua alma? Que tipo de exercício? Está fazendo leitura da palavra? Está tirando pelo menos 10 minutos para falar assim, Senhor, estou aqui, obrigado por estar vivo, me ajuda, ou estou precisando disso, ou, enfim, que diálogo que você tem com aquele que te criou? Então, essa é uma forma, né? O caminho da oração é um caminho necessário, esse caminho de conexão com Deus. Nós precisamos ter esse alimento. A nossa alma, ela tem sede de Deus. Nós não podemos deixar ela passando fome e passando sede, tadinha, né? Assim como a gente toma água aqui, ó, porque o nosso falando a boca seca, né? A nossa alma também seca. Olha como que ela sofre, tadinha. Então vamos deixar mais leve aí, gente, a nossa alma, oração. Comece o dia com uma oração, né? Antes de sair do seu quarto, sair da sua cama, entregue o seu dia para Deus. Padre, hoje, qual que é o seu maior desafio de vida? Ou que você encontra aí na sua missão? Olha, eu acredito que seja o tempo. O tempo hoje é uma coisa tão escassa, porque, como eu disse, a gente tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da saúde, tem que ir para academia, eu tenho que ir para academia, tem que, por exemplo, como eu uso demais a minha voz, eu também vou uma vez por semana para fazer técnica vocal, porque praticamente, se eu não estiver dormindo, eu só estou falando, não é? Então, é algo que eu tenho que cuidar. Hoje o tempo talvez seja o maior desafio, porque eu tenho que atender as pessoas, eu tenho que atender as demandas da paróquia, eu tenho que atender as demandas da rádio, eu tenho que estar também cuidando da minha própria alma, porque eu não posso só alimentar as pessoas. Imagina, se eu não alimento a mim, como que eu vou ter para alimentar os outros? Então eu também preciso ter o meu tempo de oração, o meu tempo de retiro. Hoje, essas tecnologias são maravilhosas, é bem verdade, a internet, o WhatsApp, as redes sociais, e como eu sou uma pessoa pública, eu tenho o tempo todo que estar nesses meios, né? Não posso ficar para trás, mas ao mesmo tempo eu preciso
pegar um horário lá que eu me desconecte. Você também precisa. Todos nós precisamos de um momento de desconexão. Vamos dizer, nós desconectamos do celular, da internet, enfim, de qualquer outro meio eletrônico e vamos se conectar com Deus. Então, hoje, para você vencer esses desafios, eu acho que o maior desafio, sem dúvida, é o tempo, né? Nas 24 horas, o quanto você consegue fazer de cada coisa. Precisa disciplina, precisa, assim, não dá para você postergar, não dá para você ficar empurrando com a barriga. E a gente precisa ter uma organização, uma disciplina e, lógico, pedir muito, muito a graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós podemos fazer 1000 planejamentos, podemos ter criações de várias ideias, várias coisas e tudo. Mas será que aquilo é vontade de Deus? Então sempre nós precisamos nos perguntar, né? Será que mais isso que eu vou fazer é vontade de Deus? E a partir do momento que você tem sinais que é dado para ter essa certeza que aquilo que você vai fazer, aquela decisão que você vai tomar é vontade de Deus, você então precisa pedir a graça dele para te ajudar a dar conta de toda a demanda, não é? A demanda que cada um tem, assim como eu tenho como padre, e como padre eu tenho muitos filhos espirituais, né? Você que é pai, você que é mãe, tem o seu filho, sua filha, tem a sua empresa ou é funcionário, também você tem as suas demandas. Agora, precisa separar um tempo para cada coisa, senão existe aí uma demanda geral, né? De um tempo que você cuida do seu corpo, um tempo que você cuida da sua família, um tempo que você cuida da sua alma. Precisa ter um equilíbrio entre todas as coisas. Um tempo de lazer, um lazer saudável, um esporte, enfim. Tudo isso é muito importante. Então, eu acredito que assim como é o meu desafio, é de muitas pessoas. Hoje, o tempo que passa muito rápido. Hoje, para o padre poder conciliar tudo isso, né? A sua vida pessoal, a sua vida profissional, porque já não muda mais tanto, né? Já não se separa tanto a pessoal quanto a da profissional do padre, vamos dizer assim. Você criou, você tem um hábito ou uma rotina na qual você segue, ou de acordo com os seus compromissos diários, você vai seguindo o fluxo? Seguir o fluxo, Adriana, é sempre um perigo. Seguir o fluxo é sempre muito preocupante. Então, nós precisamos, de fato, ter um pouco de planejamento, sim. Você deixar ser... Eu brinco nas minhas homilias, você não pode ser como o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque senão ela te leva mesmo, né? Então, nós não podemos deixar assim à mercê. É lógico, o Espírito Santo de Deus, ele é novo todos os dias. A cada manhã, as misericórdias de Deus se renovam. E nós não podemos engessar o Espírito Santo, pôr numa caixinha e falar assim, olha, nós combinamos que é assim, então vai ficar assim mesmo, não pode mudar nada, agora já está combinado, está combinado. Não pode ser assim. O Espírito Santo, ele tem a sua forma de agir, e nós precisamos, então, nesse momento de oração, que particularmente eu gosto, não só gosto, né, como o padre, ele faz a liturgia das horas, né, então a gente começa fazendo um momento de oração de manhã que se chama laudes, né, então a gente medita os salmos e tudo, e depois tem a Lectio Divina, a meditação do Evangelho do dia e tudo mais. Então, nesse momento, você já se entrega para que o Espírito Santo possa agir. É lógico, você tem uma agenda, tem uma programação para seguir, mas eu costumo dizer, eu não sou médico, mas eu também atraso bastante, porque se a pessoa está na minha frente, ela começa a desabafar e eu preciso orientá-la, ela começa a chorar. Eu não posso, porque acabou o horário dela, falar assim, filha, zarpa, filho, vai embora. Não dá para ser assim, porque muitas vezes a pessoa, eu preciso finalizar aquele processo. Muitas vezes a ferida abriu ali,
E nós precisamos ajudar pelo menos a deixar assim com curativo. Né? Não quer dizer que vai estancar tudo, vai curar naquele momento, mas precisa pelo menos pôr um curativo. Então, é muito comum nos atendimentos você acaba atrasando, porque o Espírito Santo é novo e também existe algo que não dá muito para a gente explicar, mas para cada caso, o Espírito Santo vai suscitar em você algo para você ajudar aquela pessoa de uma maneira diferente. Então, não tem uma fórmula, né? Por mais que a gente estude filosofia, teologia, outros façam pós-graduação, façam mestrado e tudo mais, e a gente continua sem parar de estudar, porque também nós temos as nossas leituras espirituais, né? A gente tem que dedicar um tempo da nossa vida. Eu, como padre, qualquer pessoa deveria, né, dedicar um tempo da sua vida para uma leitura espiritual, um bom filme, uma boa música, porque é uma questão de o que você coloca para dentro, né, o que você se abastece, é o que muitas vezes você vai viver depois na tua noite de sono, porque se a pessoa só põe tranqueira para dentro, vê só tranqueira, liga nos pinga-sangue, não é? Ouve os pinga-sangue, só vê essas coisas. O que a pessoa vai querer ter na noite de sono dela? Então, é tudo um reflexo, né? Então, de fato, eu tenho uma agenda pré-estipulada que é bem apertada, mas ao mesmo tempo tem coisas, por exemplo, que ao longo do dia precisam ser desmarcadas e, infelizmente, ou não sei se posso dizer assim, a parte pessoal, né, a parte muitas vezes do padre, ela acaba ficando num segundo plano, porque sempre as pessoas, né, elas acabam sendo nossa prioridade, a ajuda para as pessoas. Então, muitas vezes nós acabamos tendo que abrir mão de algumas coisas que nós iríamos fazer de forma pessoal, um exercício físico ou até um momento de lazer, porque se a pessoa chama lá que está quase morrendo, está passando mal, você tem que ir lá dar uma unção dos enfermos. Uma pessoa que morre, ela espera, a família espera que você vá lá dar a bênção. Então tem coisas que não dá para esperar, que a vida do padre ela tem essas nuances, né, que você precisa se adaptar a essas realidades, desde o nascer até o morrer e encaminhar aquela alma para a eternidade, para voltar para Deus. Então, com isso nós temos que ter uma rotina que se adapte a tudo, mas é importante ter uma disciplina e uma rotina, porque quem não tem um planejamento, não tem uma rotina, não tem uma disciplina, também não sabe onde quer ir, não sabe onde quer chegar. Então, nesse aspecto é bem importante que a gente sempre se atente. Isso serve para qualquer pessoa, sempre colocando Deus, colocando a oração como o primeiro passo para nos guiar. Maravilha. O padre, nós estamos quase chegando aqui nos minutos finais. Falei pro padre que era 1 horinha, gente. Ele vai falar, eu nunca mais vou voltar lá. Mas é porque assim, padre, quando o assunto é bom, a hora passa que a gente nem vê. E assim, daria para ficar muito mais horas, porque conteúdo é o que não falta. Conteúdo. Hoje nós falamos um pouquinho mais sobre a sua história, né? Conhecer mais um pouquinho do padre. Mas eu já deixo aqui a casa aberta, o convite aberto, porque eu sei que existem muitas dúvidas, né? Da população, o que é mito, o que é verdade, coisas mesmo de dentro da igreja. Eu devo pagar o dízimo ou não? Quando eu sei que eu estou em pecado, eu devo me confessar ou não? Eu posso comungar ou não, né? Então existem muitas dúvidas da população em si. Então eu já deixo aqui o convite aberto, padre, um dia pra gente vir atender, né, vocês que estão nos acompanhando. Já deixa aqui nos comentários qual que é a sua dúvida, um assunto às vezes que você não tem o conhecimento ou tem uma dúvida, seja da vida, né, pastoral do padre ou mesmo sobre religião, espiritualidade e tudo mais. E enquanto você toma uma aguinha aí, nesses minutos finais, eu tenho um quadro aqui que é bate e volta. Mas pro padre não falar assim, Adriana, joga a gente na fogueira lá, ó, e coloca fogo, né? Aqui a gente não é assim, não. Enquanto você toma essa aguinha, eu quero dar o outro recadinho para você que está aqui.
Nós tanto falamos aqui da importância, né? De você estar presente nas redes sociais, da sua marca, se posicionar também, né? E você sabia que hoje o Instagram e principalmente os stories a nível mundial, ele está entre as 3 principais ferramentas de marketing de maneira gratuita, utilizada pelas principais agências de marketing e propaganda no mundo para você divulgar o seu negócio. Só que muitas vezes você está aí, mas eu posto, não dá resultado, eu não tenho visualização, eu não consigo converter isso em vendas. Pois é, e eu, Adriana Zequim, ministro o curso de Instagram para negócios de maneira profissional. Aqui na cidade de Londrina já foram mais de 250 empresários que passaram pelo curso e aprovaram para a glória de Deus, tá? Então eu convido você que quer aprender a trabalhar de maneira profissional nas redes sociais, entender, Dri, não sou eu quem cuida das minhas redes sociais, eu tenho uma equipe de marketing, eu tenho uma agência. Mas você, como proprietário, dono do seu negócio, você precisa entender, precisa saber o que é certo, o que é errado, quais são os caminhos, quais são as estratégias que está sendo desenvolvida para o seu negócio, para você aumentar a visualização nos stores em 30% a 40% de acordo com o seu público-alvo, que é a sua persona, tá? E eu posso ajudar você. O curso ele é presencialmente aqui no estúdio mesmo, com turmas limitadas. Ele acontece de 1 a 2 vezes no mês. Se você quiser saber mais, quiser se inscrever, chame a gente de novo no nosso direct aqui do Estúdio Podcast Londrina ou no meu pessoal mesmo, Adriana Zequim, e eu vou passar maiores informações para você. Você vai aprender de maneira estratégica e assertiva, gente, a se posicionar, o que é o avatar, a logo da sua empresa se ainda não tem, o que é certo, o que é errado, como ter uma bio interessante, como ter uma CTA se você ainda não sabe, o porquê que você posta e esse post flopa, tá? Tem nosso material aqui, ó, o que é o Instagram, para que serve, a importância dos stories, como você ter uns stories criativos, né, o que é, como que você vai contar a história, você vai reter esse público nos seus stories, o que é o brand, a sua marca, a importância da sua marca, o que ela tá remetendo, o que ela transmite aí, tá? O feed estratégico, eu vou te ensinar o uso correto das cores de acordo com o seu negócio, o uso correto da localização, da hashtag se você usa, qual que é a quantidade certa, engajamento vezes algoritmo. Como que o Instagram faz essa leitura aí, tá? Storytelling, que é a arte de contar histórias, a headline, é o título. Como que eu vou criar um título assertivo para minhas postagens chamar atenção? Planejamento de postagens. Na nossa vida tão corrida, gente, a gente sabe o quanto que é difícil, às vezes, dar uma paradinha para postar no dia a dia. Eu vou ensinar você a tirar uns minutos, algumas horas, uma vez por semana, para fazer todo o planejamento e deixar programado, os tipos de prospecção, o método COCA, o método exclusivo meu, para você alavancar aí e entender de fato por que não reverte em vendas, como analisar as suas métricas, a importância do tráfego pago e vamos trabalhar aí, gente, os gatilhos mentais. Hoje o Instagram nada é mais, quem vê Instagram? Pessoas, é tudo sobre pessoas, então você precisa entender de pessoas, precisa entender de mentalidade, o que você está informando para quem está acompanhando as suas redes sociais. Então nós trabalhamos aqui de maneira humanizada, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, chame lá e garanta a sua vaga. Agora voltando aqui, padre, nesse bate-papo aqui, né, no bate-volta. Eu vou não é nem perguntinha, eu vou falar uma palavra e você vai me devolver em uma palavra, combinado? Bora lá. Deus. Tudo. Amor. O próprio Deus. Fé. Que ela aumente a cada dia. Esperança. É o nosso combustível. Uma inspiração. São Pio de Pietrelcina. Uma referência. Jesus Cristo. Um medo. Não me entregar totalmente para as pessoas como eu prometi. Um livro. Um livro, a Bíblia. Alimentação saudável, guloseima.
Eu amo guloseima, mas eu tenho que ter alimentação saudável. Atividade física ou sedentarismo? Sem dúvida, atividade física. CLT ou empreender? Eu já fui empreendedor, então eu sou suspeito para dizer, né? Eu acredito que a pessoa tem que ter coragem, tem que empreender, desde aquele que faz coxinha para vender, faz tapete, ela tem capacidade, pode gerar muitos produtos e serviços, né? Televisão ou livro? Com certeza livro. Livro ou celular? Livro. Acordar cedo ou tarde? Cedo. Dormir cedo ou tarde? Cedo. Você indicaria esse podcast para mais pessoas? Com certeza. Assista, vale a pena. Você precisa, ao final, ver o que daquilo que você ouviu, o que você vai virar chave na tua vida. Sempre tem algo, sempre tem uma mensagem que Deus está falando através de outras pessoas para você. Uau, forte! Eu disse para vocês, né, no início desse episódio, que a sua mentalidade nunca mais seria a mesma, que você teria várias viradas de chaves. Eu não sei quem está assistindo, qual que é a dificuldade que você está passando aí, seja ela emocional, física, financeira, relacionamento, trabalho, enfim. Mas de alguma forma, eu acredito que Deus tenha direcionado esse episódio para você. Então entregue a Ele de todo o seu coração, descanse nele, mas faça sua parte, porque não é só a gente pedir, a gente também precisa pedir, crer e fazer a nossa parte, senão não acontece. E nesses minutos finais, eu vou deixar, Padre, para você finalizar o nosso programa com uma mensagem final. O que Deus tocar o seu coração, uma mensagem, caso queira contar algum fato na qual nós não tivemos a oportunidade, uma mensagem, uma palavra, enfim, o que Deus tocar o seu coração. Mas antes disso, vamos relembrar, gente, o pessoal aqui, ó, da Festa das Nações. Vê se a nossa produção consegue até colocar aqui na tela, nós mostramos aqui no folder, mas se a nossa produção conseguir colocar aqui na tela a data certinho, que já é nesse sábado agora. Ó, o padre tá chique demais, lá na Cloara, nossa querida amiga Cloara já esteve aqui no estúdio com a gente. Ah lá. Nesse sábado, das 15 às 23 horas, na paróquia São Luís Gonzaga, na Avenida São João, 4.213. O padre, vai ter alguma especialidade do padre lá? Da culinária? Não, dessa vez não. Eu estou só fazendo a parte espiritual e a motivacional, né? Mas não dou conta de fazer a parte de guloseimas, não. Só vou aproveitar das guloseimas. E tá lá, gente. Então deixa aqui o convite mais uma vez. Enquanto o padre vai finalizar aqui com a mensagem final, gente, eu sou Maria Formiguinha, né? E nós estamos aqui hoje fazendo gravado. Tá chovendo aqui em Londrina, sexta-feira, gente. Um friozinho gostoso. Que combina com o quê? Com docinho. Viu, padre? Eu amei aqui. Eu vou comer aqui, ó. Esse que você está experimentando, Adriana, é de pistache. Então nós vamos encontrar na Festa das Nações, dia 19 de outubro, essas guloseimas e muitas outras. Também você pode acompanhar toda a programação no nosso Instagram, @São Luís Gonzaga Londrina. Então você pode acompanhar, depois podem colocar, né, esse Instagram para o pessoal acompanhar lá. Sempre nós colocamos lá todos os pratos, enfim, como você pode adquirir a cartela pelo nosso direct ou através do nosso WhatsApp, tudo isso tem lá nas nossas redes sociais. Então você é bem-vindo, bem-vinda a esse festival gastronômico, esse festival cultural e também esse festival solidário. Você vai, se diverte, pode sair com o bolso cheio e ainda ajudar muita gente. Uau! Gente, vou falar. É saboroso demais. Nossa, é muito saboroso. E pistache, gente, tá super em alta, eu recomendo. Vai lá aproveitar. E esse tamanho, Adriana, não é que eu trouxe só para você esse tamanho, é o tamanho natural que vai ser vendido, viu? Esse já é o tamanho natural, então a pessoa vai poder degustar lá esse formato, enfim, vários outros pratos. Não tem economia aqui não, gente.
Nós queremos, lógico, precisamos arrecadar fundos, mas queremos deixar as pessoas felizes, porque também comer também é uma felicidade, né? Então, também a gente quer que as pessoas experimentem aí iguarias. Eu sou super fã de viajar, conhecer novas culturas, e eu acho que muitas pessoas acabam não tendo condições de viajar, de conhecer novas culturas, indo para os outros países. Mas com uma festa como essa das Nações, você vai poder experimentar pratos de outros países que você, muitas vezes, no seu dia a dia, nunca teve acesso. Não é? Então isso é muito bom. Mas estou aqui me acabando, não estou cheia. Mas deixando aí uma mensagem final, eu acredito que nós já falamos tantas coisas relevantes e importantes, né? Mas eu volto a dizer, você não desista de você mesmo. Muitas vezes você pode estar passando por uma situação difícil, a sua cruz pode estar mais pesada do que em outros momentos. Peça ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda. Muitas vezes nós temos aí uma vergonha de procurar um profissional, uma terapia, ou procurar o padre, procurar alguém para te ajudar num processo, e você muitas vezes precisa ter essa condição de expor a sua situação, a sua dor, e muitas vezes não é algo que vai ser demorado, um atendimento tão longo, mas é um pequeno ajuste. É saber, quando tem aquela história, né, que uma pessoa veio para consertar uma máquina, ela dá uma apertadinha lá num lugar certinho e cobra de você uma fortuna. É isso que muitas vezes acontece. Você fala assim, nossa, mas só para fazer isso custou tanto? É que assim, no caso espiritual, no caso da nossa alma, muitas vezes você está aprisionado, você está ali encarcerado numa situação, quando você precisa, às vezes, de uma palavra, de uma oração, de alguém que te dê a mão para você sair dessa tumba, sair dessa caverna. Então, não fique mais postergando isso. Procure ajuda. E às vezes a ajuda não vai acontecer na primeira porta que você bater. Então você também precisa ser um pouco persistente. Às vezes Deus quer colocar você em uma situação ou com uma pessoa que efetivamente vai poder te ajudar. Então também não seja mole. Eu falo que um cristão não pode ser frouxo, né? Para você virar a chave, você não pode ser molenga, não pode ser Nutelinha, né? Você precisa encarar de frente a tua dificuldade e buscar ajuda, mas não fique sofrendo sozinho, porque tem muita gente boa, tem muita gente querendo te ajudar, te dar a mão, te levar para cima. Então procure essas pessoas, não fique postergando essa mudança na tua vida. Muitas vezes a mudança pode estar a um clique de distância, né? Então procure acompanhar boas pregações, bons podcasts, procure acompanhar bons livros, bons filmes. Tome muito cuidado com o que você coloca para dentro de você, o que você está vendo e ouvindo, que isso faz toda a diferença na maneira que isso vai ser trabalhado dentro de você e vai ser refletido nas suas ações. Então, em suma, que você possa procurar aquilo que te alimente, que vem de Deus. E você sabe muito bem o que vem de Deus. Você sabe muito bem aquilo que vai te fazer bem. Então, se você está procurando satisfazer esse buraco existencial com outros caminhos que não são de fato os caminhos de Deus, é tempo de você mudar a chave. É tempo de você buscar uma outra solução.
E essa solução sempre vai estar através de Deus. Que Deus possa, então, te iluminar, te abençoar, e Ele possa fazer com que você realize a vontade dEle na sua vida. Uau, forte, hein? Padre, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente, disponibilizar um pouquinho do seu tempo, né, nessa agenda aí, a vida mega corrida, em plena semana aí, faltando uma semana praticamente para a festa acontecer. Que Deus possa te abençoar cada vez mais, né, com seus dons, com seus talentos, sendo essa pessoa incrível. Nos conhecemos pessoalmente hoje, né, nos acompanha o Padre nas redes sociais, conversávamos pelo WhatsApp, mas é um prazer conhecer a sua pessoa, a sua essência. Eu falo que a gente é algo que vem de dentro para fora, nessa leveza que você transmite desde a hora que chegou. Então que Deus possa te abençoar cada vez mais. Obrigado, Adriana, pelo convite. Obrigado a cada um que nos acompanhou. Que de fato você possa hoje fazer a mudança que você necessita e que desça sobre este podcast, que desça sobre cada uma das pessoas que acompanham a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Beijo grande, fica com Deus. Acompanhe nossas redes sociais para você conferir o nosso próximo convidado, que eu tenho certeza que com ele também você vai ter várias viradas de chave. Tchau! Tchau!